se a gente for pegar nos últimos 10 anos, o Brasil ficou praticamente estagnado em termos de PIB. Poxa, você pega o PIB real do Brasil e desconta a variação da inflação, você vê que o Brasil cresceu muito pouco. Mesmo se a gente for comparar com outras economias aqui da América Latina, se for comparar com outros emergentes, parece que o Brasil ficou para trás. Então, poxa, como é que... E mesmo assim, o Brasil, a produtividade do agro nesse período, ela cresceu. Então, o que fez com que o Brasil, né, parece que olhando a economia toda do Brasil, todos os setores, você olha o Brasil e fala, pô, cara, aqui o agro ele apresentou um desempenho muito bom, mas outros setores, eles foram mal. Como é que a gente olha para o futuro e fala, cara, será que a gente, beleza, o agro vai continuar apresentando um desempenho bom, vai continuar crescendo, mas será que o desempenho de outros setores, de outras áreas da economia, eles não vão continuar sendo tão ruins ao ponto de a gente olha no final das contas o agregado e fala, poxa, parece que a gente ainda não saiu do lugar nos próximos 10, 20 anos. Quais são os desafios do Brasil? Então, vamos lá. Enfim, não quero apenas falar sobre realidade, né? O século XXI começou em 2001, tá? Então, nós estamos indo para o 24º ano do século XXI. Os 25 primeiros anos do século XXI são de 2001 a 2026. Então, isso quer dizer o seguinte, que se fosse um jogo de basquete, tá certo? O primeiro quarto, né, do século XXI é o que está acontecendo agora. Nesses 25 anos, né, que se concluíram em 2026, você teve teses ou ideias ou visões político-econômicas condensadas em quem foi eleito para presidir o Brasil. Uma vai do ciclo de 2000, você tem eleição em 2002, vai até 2006, 2006 até 2010, 2010 a 2014, 2014 a 2018, aí você teve uma mudança de governo por conta de impedimento político em 2016, aí você teve 4 anos até 2022, agora você tem um novo ciclo 2026. Ou seja, desse período todo, 25 anos, você tem 80% do tempo dominado por ideias que estão muito próximas do estatismo, tá certo? Do aumento da máquina estatal, do inchaço do funcionalismo público, de campeões nacionais, de que o Estado que deve liderar o desenvolvimento econômico, de alinhamento ideológico, não é isso? Enfim, o setor privado ou o mercado como meio que um coadjuvante, né? Uma coisa meio Batman e Robin, o setor privado é o Robin. E isso, na experiência concreta de outros países, não tem sido sucesso. Não tem sido um incentivo importante para o aumento da produtividade, né? Então, eu acho que uma parte importante está explicada aí, tá certo? E o curioso é que a gente fica repetindo essas coisas como um todo, né? Não é só uma característica brasileira, você vê isso reproduzido em outras economias latino-americanas, né? Mas essas ideias, né, de predominância da iniciativa privada, né, da livre iniciativa, abrir mais a economia brasileira para o mundo, para que o mundo também possa se abrir mais para nós, entender talvez que a força dos capitais de longo prazo estejam mais nesse ecossistema hoje extraordinariamente complexo e vibrante que está no mundo privado e não necessariamente no governo, que a gente deve crescer por conta de um capitalismo concorrencial e não de um modelo liderado pelo Estado. Essas coisas fazem diferença. Eu acho que a gente estava um pouco nesse rumo de 2016 até 2022. Esse processo foi interrompido, tá certo? Foi apertado um botão de pausa, há uma estagnação de muitas das reformas estruturais, mesmo do ponto de vista externo, coisas importantes que, na minha opinião, iam gerar efeitos muito, muito benignos para o Brasil, como, por exemplo, nós nos tornarmos membros da OCDE. Também parou, então isso tudo é negativo. E é curioso que você hoje tem um fenômeno em que vários estados da federação têm líderes, têm governadores que comungam com essas características positivas que eu mencionei. Não é isso? Sim. Governador de Santa Catarina, governador do Paraná, governador do Mato Grosso do Sul, governador de Mato Grosso, governador de Goiás, governador de São Paulo. Então hoje você tem também uma espécie de efeito chuva e sol, casamento de espanhol no Brasil. Quer dizer, você tem um governo central que me parece mais, por um lado, mais confuso e mais abraçado, né, com ideias que claramente não deram certo,
E você tem o dinamismo de todos esses governadores que conseguem ver números impressionantes, e isso não é necessariamente bom, porque cria um efeito de extinção muito grande, né, entre regiões ou estados do Brasil menos dinâmicos e esses outros que estão adotando melhores práticas de uma economia do século XXI. Interessante. Então, esse período, a gente falou de crescimento populacional, ele vem no segundo quarto desse jogo de basquete. Ele está rolando agora. Até sim. Esse é o primeiro. Os 2 bilhões, sim. Isso, mas o grosso vai vir ali no segundo quarto, né? Claro. Você acha que se o Brasil continua com essa visão no segundo quarto, né, vamos falar nessa mesma distribuição, 80% do tempo com o governo central alinhado com essas ideias, de que o Estado deve ser o indutor do crescimento econômico, e 20% só que, poxa, o mercado deve ser o indutor principal. O Estado indutor e financiador e empresário e juiz, o cara que define as regras, é o legislador, mas é também o que julga, quer dizer, é um omni-Estado, né? Exato. Se isso é um risco para o Brasil não surfar esse período, esse segundo quarto, e sair no final do segundo quarto com uma vantagem, digamos assim, em termos de pontos, porque quando a gente fala o seguinte, poxa, cara, eu fico animado, né, quando eu escuto você falando, o Thomas Wu também, que é o economista do Itaú BBA, ele também tem essa visão mais construtiva para o Brasil, mas eu fico pensando assim, poxa, se a gente for olhar o passado recente do Brasil e colocar isso como um risco, aí eu já fico um pouco mais preocupado. A gente pode perder essa janela de oportunidade, porque o Brasil não cansa de perder. Você colocou, será que a gente não vai conseguir terminar o segundo quarto com vantagem na pontuação? O meu receio é que a gente termine o segundo quarto com uma grande desvantagem na pontuação. Desculpa, o jogo está aberto, tá? Mas vamos sair um pouco das metáforas esportivas e vamos para as metáforas musicais, né? Para quem gosta por exemplo, de música sinfônica, né? Você tem vários movimentos, adágio, não é isso? Alegro, né? Então, por exemplo, um Brasil que aproveita essa reconfiguração das cadeias globais de valor, que faz uma metamorfose bacana dos seus talentos, né? Cuidou de treinar as pessoas para os desafios econômicos que vêm por aí. Utilizou a sua agroindústria e outras áreas para projetar o país do mundo e para atrair os excedentes necessários para a incorporação tecnológica na sua sociedade. Esse é um allegro vivace, como diz em música sinfônica. Agora, as credenciais do Brasil, desse universo de energia, de economia verde, né, de o tamanho relativo do mercado brasileiro, alguns bons exemplos, muitos bons exemplos de empresas que, apesar de todas as dificuldades, conseguem perseverar. A questão toda do Brasil como superpotência da sustentabilidade, da alimentação, elas compensarão, ou elas serão afetadas, mas eu assim, acho que elas ganham do que são as nossas amarras, as nossas camisas de força. Só que as camisas de força impedem também o allegro vivace, ou seja, impedem a gente ter o desempenho extraordinário que a gente poderia ter. E aí o movimento vai ser andante, mas não tropo. Quer dizer, a gente se movimenta, mas não tanto quanto a gente poderia. Eu acho que essa é um pouco a lição, né? É como, eu gosto de usar sempre esse exemplo, né? A chamada velocidade de comboio, né? Você tem vários caminhões, né, se movimentando ao mesmo tempo, só que eles têm que andar de maneira razoavelmente uniforme, então a velocidade de todos é determinada pelo veículo mais lento. Isso não é bom. Perfeito, excelente. E aí, professor? Chamar de professor já, né? Como sempre. Como sempre. Bom.